Na semana passada, irmãos, no capítulo 1, e a gente viu que o Moisés, ele começa a refazer a história, a contar aquela história que eles viveram nos últimos 40 anos juntos. Tudo poderia ser diferente. Ele começa falando isso, né? Tudo poderia ser diferente, mas não foi, né? Eles foram agraciados por Deus, Deus tirou eles do Egito, Deus caminhou com eles, carregando eles no colo por todo aquele deserto, colocou eles diante das montanhas de Canaã. Olha que interessante, colocou eles que eles podiam ver as montanhas, da onde eles estavam era possível, e é possível mesmo, né? É possível você ver as montanhas de Canaã, e Deus disse: entra, possui a terra que eu vos dou por herança. Irmãos, é uma questão de fé, é você olhar e dizer: Deus está me dando, Deus está me dando, eu vou colocar o pé, aonde a planta do pé pisar é meu, né? Olha que coisa mais maravilhosa que Deus fez com o seu povo. Mas o que aconteceu? Tem um versículo aqui no capítulo 1, que nós falamos isso, no versículo 32, nem por isso creste no Senhor, o vosso Deus. Moisés olha para eles e fala: vocês não viram o que Deus fez no Egito? De como Deus mandou as pragas, de como Deus abriu o mar vermelho? Você não viu como Deus carregou vocês no deserto? Aí no versículo 32 ele dá aquela martelada, nem por isso vós crestes no Senhor. Lembra do culto de domingo passado, dos 3 cegos, O pior cego é aquele que não quer ver, ele não quer mais enxergar as bênçãos de Deus. Ele não quer mais saber do que Deus fez. Ele só está reclamando, ele está sempre vendo dificuldade, sabe? Se você chegar, a gente falar: olha, vamos fazer aqui um pão para criança, isso não vai dar certo, isso é um absurdo. Bem, olhe para ele e diga, então, você não quer ajudar? Não tem problema, Às vezes, irmãos, é como o Davi, sabe? O Davi, ele está lá, ele vê aquele gigante gritando, pulando lá, falando bobagem, e ele fala: ei, o que o camarada está falando lá? Ei, menino atrevido, Volta lá para cuidar das ovelhas do seu pai, coisa e tal. Ele nem respondeu nada, virou para o lado, foi conversar com outra pessoa, até que ele chegou no rei e disse: olha, eu vou resolver esse negócio aí. Irmãos, é a mesma coisa com Israel de Deus. Está aqui a terra aí, é só entrar. Ah, mas tem os gigantes, vão mandar o espia. Tá bom. Quando a gente pede para um espia olhar para a gente, já não é mais o olho de Deus, é o olho do homem. Pronto. O que adiantou o homem dizer: é como o Senhor falou, como o Senhor disse, a terra é boa, está aqui o fruto, mas, Então, com o olho humano sempre tem um mais, sempre tem um porém, sempre tem um portanto, sempre. Então você tem que fazer assim: eu vou ficar com o olho de Deus ou eu vou ficar com o olho do homem? Aprende isso, irmãos, para você ser abençoado por Deus, para você poder receber coisas maravilhosas de Deus. Como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai fazer por você se você não tem coragem? Você não tem fé, Então não era para nem mandar espia, era para subir lá e tomar a terra por herança. Por isso que é tão importante esse versículo 32, Nem só por isso crestes, Aí, no final do capítulo 1, eles resolveram então não ir, Deus castigou, E aí eles teimaram, Deus deu uma derrota para eles. No versículo 45 do capítulo 1, tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Tá bom, Foi assim que a gente encerrou o nosso estudo na semana passada. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar, no capítulo 2, tem uma lição interessante. Não somos os únicos. Não somos os únicos. Em que sentido? Deus, Ele tem um amor, Ele tem realmente um cuidado especial com o seu povo Israel. Ah, Deus ama o povo de Israel. Mas aí no capítulo 2, Ele mostra o seguinte, que Ele tem povos que não são filhos, como Ele chama. Ele não chama
Esaú de filho. Ele não chama Amon e Moabe de filho, mas ele diz o teu irmão, né? E diz ainda, olha, os descendentes de Ló. A gente vai ver rapidamente isso. E Deus diz assim: eu dei herança para eles. E a história da entrada deles no lugar que eles estavam é muito parecido com a história de Israel. Por quê? Porque eles tiveram que enfrentar os gigantes, pelo menos o capítulo 2 está falando isso para nós. Então, nós não somos os únicos com os quais Deus vai trabalhar. Deus, ele trabalha de diversas formas. Ele trabalha com muitas pessoas. Ele, meus irmãos, se tiver que levar Jesus Cristo até a cruz, Cristo e a cruz vão chegar lá. Mas se no meio do caminho a cruz tiver que ser carregada por um Simão Cirineu, ele o fará. O propósito dele é cumprido do mesmo jeito. Está lá Cristo pregado na cruz que ele carregou. Está lá Cristo pregado na sua própria cruz. Mas sabemos que no meio do caminho ele usou mais alguém. Então assim é a história espiritual, seja do Israel de Deus, né? Seja daqueles povos que têm uma história dentro do povo de Deus, esses três aqui mencionados, seja a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que aprender, nós não somos os únicos, né? Não somos. Então a lição espiritual do capítulo 2 é essa. Às vezes pensamos que somos os únicos, né? Que Deus está trabalhando, que Deus está amando, cuidando, abençoando, suprindo. Aquele egoísmo que está dentro de nós, né? Só a nossa igreja, só... Olha, irmãos, pode ser que em algum momento eu já pensei assim, hoje não penso mais assim, né? Eu vejo como Deus tem trabalhado tanto, sabe, na vida de outros irmãos, até outras igrejas, né? Como é que Deus vai salvar tanta gente com o evangelho se os batistas, na maioria das vezes, se acovardam, né? Se daqui, eu estava dizendo para vocês, daqui até chegar em Ourinhos, né? Só para o lado direito aqui tem 6 cidades que não tem uma igreja batista. A igreja de Ourinhos tem 100 anos, a igreja de Marília tem 100 anos. O que aconteceu? Por que em 100 anos não conseguiram chegar em 10, 20, 30 quilômetros? Passei com o Hudson esses dias lá, como é o nome da cidadinha, Ocal Sul, Nova Colômbia, né? Nem um resquício de batista ali. O que acontece? Então, irmãos, muito importante isso. A tarefa é nossa, nós temos que fazer. E quando a gente se omite, quando a gente está com preguiça espiritual, então, olha, Deus tem que fazer de outro jeito. Vamos lá, né? Por que é assim? Capítulo 2, versículo 1, né? Depois viramos-nos, caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor tinha dito, e muitos dias nós rodeamos o Monte Seir, né? Ficaram lá rodeando, né? Como eu disse, Edom já tinha a terra deles, Amon já tinha a terra deles, Moabe já tinha a terra deles, muito antes de Israel poder entrar na terra prometida. Aí nós vamos chegar, o Israel vai entrar, é como se Deus não existisse ali naquele lugar? Não. Se eu dar uma olhadinha no versículo 9... Então o Senhor me disse: não molestes Moabe, não contendas com eles em peleja, porque não te darei por herança a sua terra, porque tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os filhos de Ló, Amon e Moabe, receberam uma herança de Deus. Os filhos de Esaú, o próprio Esaú, também receberam uma herança de Deus, como a gente pode ler aí no versículo 5, nem vamos ler, né? Agora, voltando ao nosso assunto de egoísmo, por que nós pensamos, meus irmãos, que somos os únicos que Deus ama? Sabe o que é isso? Isso é egoísmo. Egoísmo, puro egoísmo. Pega 2 crianças pequenininhas, uma pega um brinquedo, coloca lá, é uma brigueira para ver quem que vai pegar.
aquele brinquedo. Uma criança puxa de um lado, puxa do outro. E é sempre assim, né? Pode ter 10 brinquedos. Quando uma pega uma coisa, a outra vai lá, quer tomar. Pega essa linha nossa aqui de 2 e 3, de 4 e 5, né? Às vezes tem uma disputa ali por brinquedo que a gente, puxa vida, mas é coisa de criança, pastor. É claro. Mas você já percebe que as crianças, elas têm esse instinto egoísta desde pequenininho. Vai lá, né, brigando. E aí, meus irmãos, apesar de controlar esse egoísmo, quando a gente cresce, no interior, o egoísmo está lá, está embutido, né? O que é egoísmo? É quando a gente ama só a gente mesmo, né? Amor excessivo a si mesmo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então, no egoísmo amarás somente a ti mesmo. Esquece o próximo, né? É só olhar para si mesmo, seus desejos, suas opiniões, suas necessidades, né? Só o que a pessoa pensa, não pensa do lado, não pensa para frente, não pensa para... Então, o egoísmo funciona assim. É desprezar a pessoa e a necessidade do próximo. Então, tem duas expressões bíblicas de egoísmo, né? A primeira está lá em Provérbios 30, a sanguessuga diz, dá e dá. Só quer para ela. Tem duas palavras, a sanguessuga, tem duas filhas, né? Ela diz, dá e dá. E essa passagem de Lucas 18, né? Versículo 9, quando Jesus diz, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, na religião deles, dos judeus, dos fariseus, só eles eram realmente amados por Deus. Deus não tinha olhos, vamos mais além. A Deus até tinha um olho para olhar outras nações, mas era com olho de ódio. É isso que eles ensinavam, ensinam até hoje. O judaísmo, ele é egocêntrico. É por isso que Jesus disse, olha, quando vocês conseguem converter uma alma, vocês mandam ele para o inferno 2 vezes. Eles são egocêntricos. Está lá, aquele mundo pequeno. Por que é uma religião tão antiga, e de todas as religiões antigas, é a que tem menos adepto? Já pararam para pensar nisso? É muito mais antigo, por exemplo, do que o islamismo. É muito mais antigo que o cristianismo, se fosse colocar no papel ali, né? Mas por que tem tão poucos? Porque é exclusivista, porque é egoísta, entra uma pessoa, um samaritano, não, eles não merecem salvação. É um ninivita e um profeta de Deus diz, não, eles não merecem salvação. E por aí vai. Isso é egoísmo, né? O egoísmo, irmãos, é um verme que destrói profundamente o nosso coração, a nossa vida, né? O salmista, no capítulo 78, vamos ler esse texto aqui, né? Salmo 78, você pode ir comigo lá, Salmo 78, versículo 18, né? Olha lá, muito lindo esse salmo, contando um pouco da história de Israel também. Diz assim, tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. Olha a diferença, Jesus dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, assim na terra como no céu. Aí chega aquele momento da oração que ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eles já tinham o pão, que era o maná, né? E o que o salmista está lembrando no versículo 18, é que eles tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram, acaso Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? Quer dizer, eles só pensam assim, nas coisas boas que eles queriam, tinha que ser do jeito deles, a carne tinha que ser do jeito deles, o tempero tinha que ser do jeito deles. Então, assim, até o desejo de se alimentar de Israel era um desejo egoísta. Como nós podemos ser egoístas até no momento em que nós vamos nos alimentar?
que é uma coisa simples, que nós fazemos todo dia, que nós precisamos fazer todo dia. Se não tiver, né? Então, nós podemos ser egoístas, irmãos, né? Sem, sabe assim, sem nenhuma enfermidade, nós podemos, mas pense nisso. Olha, na continuação, né? O egoísmo. Você pega as brigas lá dos irmãos, pega a briga de Caim e Abel, é egoísmo. Egoísmo do quê? Né? Meu irmão recebe uma bênção, eu não recebo. É egoísmo. Podia ficar contente com a bênção do irmão. Falamos sobre isso no estudo. Abel, rapaz, o que você fez que deu certo? Como nos falta humildade. A humildade é a coisa mais simples, chegar e falar assim, rapaz, o que você fez que Deus abençoou você? Olha, estou aqui gritando, aqui clamando aqui, rapaz, não sai um foguinho, não sai nada aqui. Aí ele diz, mas você matou um cordeiro? Não, fiz nada disso não, né? Conversa com Deus, Caim, conversa com Deus, mas é Deus que conversou com ele, né? Caim, por que você está triste? O seu olho está descaído aí, rapaz, né? E ele sempre egoísta, não se humilha diante da face do Senhor. Então foi lá, matou o irmão, aquele egoísmo dentro do coração. Depois você pega Jacó, Esaú, de novo, né? De novo, o egoísmo de um com o outro, um querendo roubar o coração do pai, o outro querendo roubar a bênção do irmão, e por aí vai, até o ódio de chegar ao mato esse menino, né? Bom, não matou, mas o egoísmo levou a essa decisão que não foi cumprida, de morte ao irmão. Agora, os filhos de Jacó, de fato, foram, né, até o fim, ou seja, venderam o irmão e depois até pensavam que ele tinha morrido e tudo mais. Quer dizer, por que eles venderam José? Egoísmo. O pai ama ele é mais inteligente que a gente, ele tem sonho, a gente não tem, né? Porque o outro está se dando bem, pronto, a gente já fica com ódio. Já pararam para pensar nisso, né? Se uma pessoa que você conhece, que você brincava com ele, você cresceu junto com ele, de repente ele vai bem e você não foi tão bem. Pronto. Por que ele e não eu, né? Olha, você não consegue ser amigo dele do mesmo jeito, em paz? De olhar e dizer, rapaz, eu estou feliz. Por quê? Porque você está bem, né? Pelo menos algum dos nossos se deu bem, né? Parabéns, Deus te abençoe. Irmãos, como é difícil isso, né? Mesmo dentro da própria casa. Tiver 10 filhos, um dos filhos se dá bem, 9 tem inveja daquele um que se deu bem. Por que é assim? Sabe? É porque o egoísmo está imperando nos corações. Eu disse, o egoísmo levou Jonas a desejar o inferno para as almas ninivitas. Veja aonde pode chegar o egoísmo? Ao inferno, né? Aí você vê, como é que você se sente em relação às pessoas que somos ensinados às vezes a odiar? Você vai odiar elas? Ou você vai desejar que aquelas pessoas, elas sejam salvas pela graça, pelo poder de Deus? Então, o egoísmo, né, levou os fariseus a odiarem a Jesus, a odiarem a igreja. O egoísmo, né? O egoísmo destrói amizades, atrapalha a oração. Atrapalha. Né? Vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 4. Porque eu creio que esse é um ponto importante. Vamos lá, Tiago, capítulo 4 e versículo 3. Tiago, capítulo 4 e versículo 3. Diz assim, pedis e não recebeis. Você tem pedido, não tem recebido? Bom, pode ser que não é o tempo de Deus. Mas pode ser que você tenha que refazer algumas das suas decisões. Pode ser que você tenha que se alinhar de novo, né? Aqui diz aqui no versículo 3, você pede e não está recebendo, por quê? Porque pede mal, para gastar com você mesmo.
Opa, então está explicando porque muitos pedidos não são respondidos. A pessoa quer por quê? Para gastar no seu bel prazer. Aí Deus fala, por que eu vou te dar? Para você ficar mais egoísta ainda? Então Deus acaba não dando, né? E aqui no capítulo 3 de Tiago, no versículo 16, dá uma olhadinha, né? Onde há inveja e espírito de contenda, aí tem perturbação e toda obra perversa. O egoísmo gera confusão, contenda, quanta coisa o egoísmo faz. Por isso nós chegamos aqui, vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá para o capítulo 2 do livro de Deuteronômio. Deus está falando aqui com Israel, separou esse capítulo para falar dessas 3 nações. Esaú, que é Edom, Moabe e o Amon. Deus separou esse capítulo para lembrar isso. Lembrar o quê? Que eles não podiam mexer com essas 3 nações. É claro que Deus está dizendo, você não briga, você não contenda com eles, você não moleste. Pastor, mas e se eles vierem e fazer guerra? Bom, aí é outra história, isso aconteceu, tá? O que Deus não queria é que Israel, agora protegido por Deus, bem mais forte que estas nações, se aproveitasse da situação, porque isso é uma coisa muito fácil. É muito fácil quando você está assim por cima, né, pisar em quem está por baixo. Você vai lá, sai pisando, né? Então Deus está falando aqui, olha, essas nações vão morrer de medo de vocês, né? Então vocês não molestem nenhum deles, dizendo assim, eu vou cuidar deles aí, tá? No versículo 46 do capítulo 1, veja essa frase aqui, muitos dias caminhando no deserto, assim permanecestes muitos dias em Cádiz, ou seja, caminhando no deserto, pois ali vos demorastes muito. 38 anos, essa é a explicação do capítulo 2. 40 anos desde que saíram do Egito até a entrada em Canaã. Mas no deserto mesmo ali, rodeando, 38 anos, né? Um bom tempo que eles ficaram ali. E, irmãos, para quem não queria entrar, é um tormento. Sabia disso? Para quem se recusou, eu não quero entrar, lá tem gigante, etc. Então, para quem ficou se rebelando, é um tormento, né? Por quê? Versículo 45 do capítulo 1, vocês choraram. Eles passaram o tempo todo, esses 40 anos, reclamando, chorando, mas não se arrependeram, tá? Apenas choravam de remorso. Tanto é que alguns morreram de forma terrível, como a Coré, Datã, Abirão. Ou seja, o deserto só provou que o coração deles era ruim. Então, para quem não quer obedecer à voz de Deus, o deserto é um tormento. Agora, para Josué, Caleb e companhia limitada dos fiéis da família deles, é um prazer, meus irmãos. Foi duro? É duro. O deserto, ele é duro. Mas para quem tem o temor de Deus, acaba sendo um prazer, né? Por que é duro? Olha lá, não é minha culpa, por que eu tenho que ir para o deserto? Você não vê Josué e Caleb falando isso. Quem está com Deus não fica falando isso. Por que tem que ser eu, se nem eu me meti nessa confusão, né? Por que eu tenho que ficar pagando o pecado do outro? Não, né? O Josué e o Caleb, eles vão passar aqueles 38 anos lá no deserto, depois de sair do Monte Sinai, eles vão passar em paz com Deus, tá certo? Eles sabiam que estavam dentro da vontade de Deus. E olha essa frase aqui, né? É melhor você atravessar um deserto com Cristo do que viver regaladamente sem Deus nesse mundo. Então é muito melhor ter um deserto com Deus, é muito melhor, meus irmãos, do que viver aí regaladamente
afastado de Deus, como aquele rico na parábola do rico e do Lázaro. Então está lá, né? Ele, Josué e Calebe passaram bem esses 40 anos. A graça de Deus basta. Se tem uma provação, ó Senhor, né? Tem um espinho aqui na minha carne, e Deus olha e diz: a minha graça te basta. Vamos passar esse deserto aqui. Não tem uma palavra de reclamação, nem de Josué e nem de Calebe. Agora eu digo uma outra coisa para vocês. Quais eram os dois únicos com autoridade ali de reclamar? Josué e Calebe. Não era culpa deles, né? Podia dizer: tá vendo só? Aí, tá vendo Coré? Tá vendo Datã? Tá vendo só? Né? Aí, ó, eu que não tenho nada a ver com isso, estou pagando. Nunca, meus irmãos, nunca. Porque isso não é prático, de que quem tem fé não vai ficar fazendo isso. E a molecada mais nova? Para a molecada mais nova é uma lição, né? Eles viram os dois lados, o tormento, o prazer, e aí é o seguinte: tem que escolher de que lado vai ficar. Você que não é dado a reclamar, e está vendo que tem crente que vive reclamando, e tem aqueles que quer trabalhar e não fica reclamando, então você, que lado que eu vou ficar? Escolhe, né? Escolhe. Então os mais jovens podiam escolher qual lado eles iam ficar, com aquela turma lá ou com essa aqui. Mas aqui, irmãos, eles ficaram com o lado do não reclame, né? Porque eles entraram na terra prometida. E Deus sabe o quanto tempo a gente precisa para a gente crescer, né? Aqui no versículo 3, olha lá, versículo 2, né? Eles ficaram muitos dias rodeando o Monte Seir, e no versículo 2 o Senhor me falou dizendo: tendes rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Olha, esse foi o momento esperado da nação de Israel, dos fiéis. O próprio Deus rodearam aquela montanha, rodearam, passava andando pelo deserto, para lá, para cá, para lá, para cá. Meus irmãos, andando em círculo, não chegando em lugar nenhum, até o dia que Deus olhou e disse assim: opa, virai-vos para o norte. Aquela palavra, meus irmãos, Deus está apontando que a gente vai para lá, né? Então, se Deus decidiu acabar com o tormento, pensam, né? Não foi Israel que decidiu quando deveriam parar de rodear o deserto, foi Deus. Não cabe a nós, né? Deus sabe o tempo certo para nós. Quem decide tempo de aprendizado é Deus. Às vezes Deus tem trabalho, meus irmãos, que desenvolve menos, tem trabalho que desenvolve mais. E aquele que desenvolve menos pode ser um tempo que Deus está dando para o próprio trabalho, para a própria liderança. E se a pessoa descobrir isso, ele está trabalhando, ele está consciente do seu trabalho, Deus há de prosperar na hora certa. O pastor João contava, né, aquela historinha do missionário, e o jovem missionário, ele foi substituir o outro que estava lá saindo. Coitado, o camarada ficou 50 anos lá na África, lá, sabe? E ele não conseguiu organizar nenhuma igreja, né? E pior, não tinha nenhum convertido. Então, o missionário novo chegou lá e praticamente desprezou o mais velho, sabe? Olhou e não tem nada feito aqui, né? Nada. Ficou olhando, pensando, resmungando, achando que ia ser bem melhor do que o outro, né? Aí, o diretor da missão percebeu aquele sentimento egoísta, né? O camarada não fez nada, pode deixar que eu faço. Aí disse: ô, fulano, né? Você está aí analisando que o pobre missionário não fez nada nesse tempo todo, né? Parece que eu não estou vendo muito resultado, né, diretor? Pois é. Você sabe por que nós dois estamos aqui e ninguém colocou a gente na panela? Por quê? É por causa dele.
o respeito que eles têm com esse missionário. Então, se não fosse por ele, a gente estava dentro da panela. Então, a gente tem que aprender que Deus, Ele tem o tempo dele, não é o nosso. Quando a gente entende isso, a gente tem paz. No versículo 2 e 3, Deus está dizendo, já é tempo suficiente. Então, veja, eu vejo o Abraão como o pai da fé, porque a Bíblia diz que ele é o pai da fé. O Noé teve fé antes dele, mas o pai da fé é Abraão. Agora, por que Deus tem que fazer o pai da fé esperar 25 anos para ter um filho? Por quê? Por que Deus tem que pegar o melhor líder que ele teve no Velho Testamento, que foi Moisés, e dizer assim, você vai ter que esperar 40 anos? Por que Deus olha para o seu próprio filho e diz, você não se manifesta antes dos 30 anos? Então Deus tem o tempo dele. Quando ele aponta para o norte, vá que ele quer que você siga a sua mão, a sua seta, Então, quando a gente quer encurtar tempo, nós pecamos pela pressa, tá? Sempre assim. Se a gente tiver que ser humilhado, como Jacó foi em Harã, 20 anos. Deus colocou ele junto com o sogro dele para humilhar ele durante 20 anos. Para ele não ser dono de nada, para ele ter que sair de lá praticamente fugido como foi. Mas antes disso, ele era um homem apressado. Quer a bênção apressadamente, não é assim? Quer uma esposa apressadamente, tá vendo? Ele que conquista tudo, só se deu mal, a pressa. Aí Deus pega aqueles 20 anos, fala, vou dar um jeito nessa pressa sua aqui, e humilha ele na sua presença. Então, meus irmãos, quanto tempo tem que ser o tempo da humilhação? Deixa Deus, Deixa Deus fazer. Agora, olha o cuidado de Deus com Esaú. Vamos aqui no versículo 4. Dá ordem ao povo dizendo, passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, porém, guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vou dar a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú eu tenho dado o monte Seir por herança. Compre deles por dinheiro comida para comer e também água para beber. Vocês comprarão por dinheiro, vai passar por Edom? Vai passar por Edom. Ali, irmãos, as terras são muito iguais, tá? Você sai de uma montanha e entra numa outra montanha. Você olha ali, é um deserto, você entra em outro deserto. Não tem tanta diferença assim, Deus chama Edom do quê? De vossos irmãos. Se os filhos de Isaque se esquecem do Deus de seu pai, o Deus de seu pai não esquece os filhos de Isaque. Isso é evidente. Por isso Deus olha e diz, são seus irmãos. Mas eles nem tinham Deus mais como seu Deus. Pois é. Veja o amor que Deus tinha por Isaque. Veja o amor que Deus ele tinha por Abraão. Os descendentes deles esqueceram de Deus, mas Deus não esqueceu deles. Deu uma terra para eles, Aí, meus irmãos, a mão de Esaú, perdão, não de Jacó, a mão de Isaque, esteve sobre a cabeça de Esaú também. Aquele pai colocou a mão na cabeça de Jacó e o abençoou, mas também colocou a mão na cabeça do Esaú. Olha lá, colocou, está posto, É uma coisa de Deus. Deus fala duas palavras. Primeiro, guardai-vos bem, Guardai-vos no sentido que eles teriam medo de Israel. Guardar no sentido de não cobiçar, olhar e falar assim, ai que terra boa, Vamos ficar por aqui mesmo? Ah, pastor, eles jamais fariam isso. Como não fariam? Fizeram isso com Sion, fizeram isso com Og. Quando eles viram a terra dos amorreus,
eles foram lá e falaram: a gente não quer entrar em Canaã não, a gente quer ficar aqui mesmo. Não foi assim que aconteceu? E eles não teriam feito com Edom? Teriam. Por que não fizeram? Porque Deus não deixou, meus irmãos, né? Se comesse alguma coisa, chupasse uma laranja lá, bebesse um copo de água lá, Deus falou: vocês vão pagar. Vocês pegando a coisa dos irmãos de vocês, vocês vão comprar. Compre a comida e compre a água, ou seja, respeita, guardai-vos, né? A outra palavra está no versículo 5, diz: não vos envolvais com eles, ou seja, não se misture. Uma coisa é vocês respeitar, não cobiçar, pagar o que deve, outra coisa é se ajuntar com eles. Aí não. Deus diz: não se envolvam. Infelizmente isso aconteceu, tá? A princesa edomita, né, lá de Midian e tal, ela praticamente, meus irmãos, se casou lá, teve aquele ajuntamento com um dos filhos de Rúben, e aí o caso de Cosbi, Deus acabou levando uma grande maldição lá. Isso foi o cuidado, né, o cuidado de Deus com Esaú. Depois no versículo 9, tem o cuidado de Deus com Moabe. Vamos ler o versículo 9? Então o Senhor me disse: não moleste a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei em herança a sua terra, porque tenho dado Ar a herança, por herança aos filhos de Ló. Como é que vai tratar moabitas e amonitas, né? Tratar com respeito, tratar com cuidado, sem molestar, né? Qual que é o motivo dessa preocupação de Deus? Deus não chama de irmão, mas lá no final do versículo 9, Deus fala assim, né? Aos filhos de Ló, né? Ló foi um servo de Deus. Deus amava o Ló amava Deus. Irmãos, mesmo que os nossos filhos, se um dia se desviar, veja como Deus vai querer a volta deles, o amor por eles. Às vezes você vê, né, um avô e uma avó lutando porque os pais se afastaram e os netos estão lá indo para o mundo, e Deus, numa misericórdia enorme, Ele pega aqueles netos, coloca dentro da igreja, os netos crescem, servem a Deus, e através dos netos puxa os pais pelo braço novamente. Vai entender isso, né? A misericórdia de Deus. Então, irmãos, errou por escolher errado, mas se eles se afastaram do Senhor, o Senhor, Ele não se afastou deles, estava olhando por eles, e deu uma herança para eles, né? Deus tinha um cuidado especial com Ló, né? Nasceram de um incesto, eles eram filhos de Ló, e Deus cuidou deles, né? Deus falou: eu vou cuidar deles. O Senhor deu por herança. Essa frase aqui, ela está no versículo 5, está no versículo 9, está no versículo 19, para dizer o quê? Que Deus ajudou Esaú, ajudou Amon e ajudou Moabe a entrar na terra deles. Foi uma herança que Deus deu. Nos 3 casos, tem gigantes. No caso de Moabe, os Emins, né? No caso de Amon, os Anzuzins, no caso de Esaú, os Oreus, todos gigantes, homens terríveis. Não, pastor, tinha gigante? Tinha. E por que acabou? Acabou porque Deus pegou os descendentes de Ló e os descendentes de Esaú e expulsou os gigantes de lá. E pegou e disse: olha, eu vou dar essa terra para vocês. Foi Deus que fez isso, meus irmãos. Deus, Ele ajuda nações que não temem ao seu nome, né? Os homens serem maus não vai fazer o nosso Deus ser um Deus ruim, né? E mesmo sabendo que elas se voltaram contra Deus, Deus teve misericórdia delas. Deus mostra a bondade. Estava falando acho que foi com a igreja ontem, lá em Veracruz. Cada dia a gente vai num lugar, então a gente esquece com quem fala. O presidente do Irã morreu. Olha só, né? O futuro Ayatollah,
a grande figura no Irã, Ayatollah. Quando eu era menino, eu escutava falar Ayatollah Khomeini, sabe? E depois, agora é um tal de Khomeini, né? Mas ele está com 85 anos, está com o pé na cova, e o futuro Ayatollah era esse presidente, que o presidente dos Estados Unidos disse, ele tem sangue nas mãos. Esse camarada matou muita gente deles, matou muito iraniano. Não teve lá aquela menina que tirou, tadinha, tirou uma foto lá, em vez de colocar o véu aqui, ela colocou o véu para trás assim, sabe? Tirou uma fotinha de nada. Mataram a menina. Antes de matar a menina, violentaram ela, jogaram ela, acabaram com a vida da menina. Aí 1000 mulheres foram para a rua, cortaram o cabelo, colocaram lá, tiraram o véu, morreu tudo, matou tudo. Não tem uma dessas valentes viva. Acabou. E lá funciona assim. E muito pelo Khomeini, muito por esse presidente. Aí ele fez uma coisa, meus irmãos, que ele não devia ter feito, jamais. Mexer com a menina dos olhos de Deus, Israel. Nenhum presidente do Irã teve coragem de fazer o que ele fez. Mandou 300 foguetes lá para Israel. Foi lá, bateu no peito. Está onde? Está lá, 7 palmos debaixo do chão hoje, no inferno, é onde ele está, por ter mexido com Deus, com o povo de Deus. Mas Deus, eu estou dizendo isso porque, olha a misericórdia de Deus em morrer um homem desse, que tanto mal fez para o Irã, agora ele morreu. Então a morte dele, você vê na televisão aquela multidão, né? Olha, a morte dele, imagine os cristãos que tem no Irã, que ainda tem. Imagine as pessoas que servem a Deus lá, dizendo, Deus fez justiça. Então, meus irmãos, é um ato de misericórdia de Deus com o Irã, levar uma pessoa dessa, tão maldosa, né? E lembra que as nações, elas são lembradas por Deus na bênção a Abraão, Deus prometeu abençoar todas as nações em Abraão, e também, meus irmãos, a grande comissão dada por Jesus é, ide pregar o evangelho aonde? A todo o mundo. As nações nunca foram esquecidas por Deus. Devemos diferenciar o amor por Israel, cuidado com os edomitas, a atenção com os filhos de Ló, cada coisa é uma coisa. Diferencie isso, meus irmãos. O amor que Deus tem por Israel é eterno. Com amor eterno eu vos amei. O cuidado que Deus tem com os edomitas tem a ver com a sua promessa. Ele prometeu, o Isaac abençoou aquele filho, você vai sofrer, mas vai se dar bem aí e tal. E aí Deus está cumprindo a promessa do Isaac. Agora, a atenção com os filhos de Ló é misericórdia mesmo, irmãos. É misericórdia de Deus. Não é que no meio do caminho aparece uma Ruth, a Moabita. É tão linda aquela história. Deus pegar a Ruth, uma Moabita, e dizer assim, agora você vai ser a bisavó do primeiro rei de Israel. Você, Ruth. Já pensou se ela ainda estava viva quando o filho dele, o bisneto, estava ungido? É possível que isso aconteça, porque ela era muito jovem e o Boaz já era tão velho, né? Então, é possível que aquela mãe jovem tenha visto o seu bisnetinho, né? O bisnetinho ali. A senhora tem bisneto, não tem, irmã? Tem. A irmã Dirce tem. Então, nós não estamos longe, não, das coisas, tá? Ou seja, é possível que a Ruth tenha visto aquela bênção, a Moabita tenha visto a bênção. Então, mesmo diferenciando cada coisa dessa aqui, lembrar que o amor de Deus é para com o seu povo, né? O que a gente aprende desse capítulo, né?
que Deus ainda tem o seu povo nesse mundo, o povo que usa véu, porque não consegue ver Jesus, Israel, e o povo remido pelo sangue de Jesus, que é a sua igreja. Como é que a gente deve se portar com as outras igrejas? Meus irmãos, algumas igrejas têm algumas falhas de doutrina, a nossa também vai ter, né? Alguns erros são mais graves que os outros, mais gritantes que os outros, não há dúvida disso aí, mas a gente deve amá-los como irmãos em Cristo Jesus. Se está completamente afastado da verdade, chega e diz, olha, isso é um erro, isso não é cristianismo. Procure saber a palavra de Deus, né? Trata com carinho, trata com amor. Jamais devemos achar que Deus olha só para nós. Só, não. Deus, ele olha para as nações. As nações estão, meus irmãos, no coração de Deus, e quem que vai tirar? Por que Deus colocou as nações na bênção para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que Jesus quer que todas as nações sejam alcançadas com o Evangelho? Porque no novo céu e na nova terra tem nações. Então, queridos irmãos, vamos fazer o que Deus mandou, com amor, com carinho. O capítulo 2 de Deuteronômio mostra, nós não somos os únicos. Deus tem muita gente espalhada em muitos lugares. Quando o Paulo chegou em Corinto, ele achava que era um fracasso. Até ficou chorando lá algum tempo, muito sofrimento, e Deus acordou ele de noite e disse, Paulo, não fica com medo não, tá? Eu tenho muitas pessoas nessa cidade, aqui tem muita gente, aqui tem uma igreja grande que vai nascer aqui, aqui faz parte das nações. Muito bem, irmãos.